Então, boa noite a todos. A gente vai dar então continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos então estar falando dos apóstolos que mais se destacaram. A gente tem a foto dos posta, né? Foto dos 12, um quadro, né? Dessa Idade Média, dos pós-12, né? Que acompanharam Jesus. Mas quando a gente fala de os apóstolos, a gente tem que ter em mente que não eram só 12. Jesus teve inúmeros apóstolos, muitos seguidores, era um enorme número de seguidores que seguiam Jesus. Os 12 eram os mais íntimos. Eram aqueles 12 que nós conhecemos. E Jesus, toda aquela coisa, né, toda aquela agonia, nem ela conseguiu entender. Só depois que Cristo apareceu na frente deles, aí todo mundo compreendeu. Falou, era isso que o senhor estava falando. Ele falou, era isso que eu estava falando. Simplesmente isso. Simão percorreu o Egito, a Cirenaica, África, Mauritânia, Líbia, Ilhas Britânicas. Mauritânia não é a Mauritânia, nossa aqui não. Mauritânia. A Mauritânia mesmo é um local, é uma região geográfica. Judas Tadeu foi um dos 12. Tá? Judas Tadeu foi a Líbia, Pérsia, Armênia, além de ter escrito uma epístola. Ele escreveu uma das cartas também. Tiago Zebedeu, esse irmão do João, este Tiago foi o primeiro a desencarnar dos apóstolos. Tiago pregou na Gália e Samaria, sendo decapitado por Agripa por volta de 41 depois de Cristo. Então foi o primeiro a desencarnar. Então esse foi dos 12, tá? Os 12 mais diretos de Jesus, aquele primeiro grupo que a gente estudou. Aí agora nós vamos ver agora um pouquinho os novos apóstolos, que foram os que foram surgindo depois desses 12. Tá? Um que veio substituir a Judas Iscariotes, uns começaram a seguir por Paulo ali, para aqui, nós vamos estar trabalhando eles agora. Estevão, né, gente? Não tem como, né? Um seguidor do Cristo que também, cara, não conheceu, né? Não conheceu Jesus encarnado, né? Quem não conheceu encarnado, porque desencarnado já conhecia antes e depois ficou conhecendo. O primeiro mártir cristão era natural de Corinto, sofreu perseguição e foi lapidado por um grupo de fanáticos liderados por Saulo de Tarso. Transformou-se depois, no outro plano, em orientador espiritual do seu antigo perseguidor, acompanhando nas suas pregações e esclarecendo nas dificuldades. Então, gente, Estevão, quase não precisa nem falar muito, né? A gente tem visto bastante Estevão aqui, tem visto bastante Paulo. Estevão, eu acho interessante porque a gente tem mais notícias de Estevão do Paulo e Estevão. Fala-se muito pouco de Estevão nos Atos dos Apóstolos, aquela coisa, mas quando pega Paulo e Estevão e dá uma caprichada boa falando de Estevão. Alguns adoram Estevão. Mas é que eu falo com ela, Estevão era um espírito tão iluminado para receber essa missão, e ele está tão longe da gente que ele é difícil até de compreendê-lo. Você lembra que no início a gente estava falando aqui sobre muitas vezes não precisa amar, mas também não consegue odiar. Olha o que o Estevão, olha o tanto que ele está na frente da gente. Não, mas está tão à frente que você sendo apedrejado, o cara te perseguindo, e você na hora ali, você perdoa o cara, vê a sua irmã, vê que sua irmã está noiva dele, fala, não, ele tem certeza, ele vai dar muitos frutos ainda. Ele conseguiu transformar o Saulo, né? Consegui. Então é um espírito que está muito além, era uma missão muito difícil, que só poderia ser um espírito iluminadíssimo, tá? Iluminadíssimo para receber a missão que Estevão recebeu. Aí quando a gente pega a descrição dele em Paulo e Estevão, a gente vai vendo, desde o convívio dele familiar, a gente vai notando como era um espírito muito aquém do que a gente imagina. Tá?
desde a convivência dele no âmbito familiar, a gente vai notando a descrição tudo convívio, a gente vai vendo, meu Deus, está muito longe da gente ainda. Como está longe? Está há anos disso. Paulo, né? Paulo, a gente falou muito de Paulo, talvez nas últimas aulas tenha sido o que a gente mais tem falado. Né? E dos apóstolos, se a gente for olhar também assim, entre aqueles 12 primeiros e os que vieram depois, na verdade Paulo foi realmente o que se destacou mais até quase que aqueles 12. Porque olha o tanto de epístolas que Paulo escreveu, né? E a gente pega em compensação ali dos 12, a gente só tem, né, foram reconhecidos canonicamente 4 evangelhos, né? E dos 4, apenas 2 seguiam Jesus, 2 não seguiam. Ou seja, não conheciam Jesus, não eram diretos de Jesus. Que Marcos, que era ainda um jovem, pequeno, e Lucas, que não conheceu Jesus. No mais, a gente tem só João e Mateus, dos 4. Então vê que Paulo teve o trabalho foi tão grande que se você pegar toda a coleção de livros da Bíblia ali, olha quantos livros ali, né, as epístolas de Paulo, mais Atos e por aí vai. Então a gente vê como que Paulo foi importante, né, no cristianismo. Então vamos ver um pouco de Paulo. Paulo, através da sua imensa capacidade de trabalho, conseguiu alcançar o objetivo traçado pelo próprio Mestre, de levar o Evangelho até os confins do mundo daquela época. Durante 30 anos, aproximadamente, de sua pregação, percorreu 90 localidades da Ásia, Grécia, Espanha, Palestina e Itália. O rabino Saulo de Tarso foi abordado pelo próprio Mestre, a fim de que mudasse o curso de suas atividades terrenas, dedicando-se integralmente aos ensinamentos renovadores do Evangelho. Paulo lançou com a sua atividade literária as bases da teologia cristã, nem sempre bem interpretadas nos dias atuais. Então Paulo não tem muito que a gente falar, mas a gente pode comentar um pouquinho, eu queria comentar um pouquinho com relação a isso aqui, ó, as bases da teologia cristã, né, que não são muito bem interpretadas hoje. É muito difícil, gente, você pegar alguma coisa de 2000 anos atrás, porque Paulo escrevia as suas epístolas, por exemplo, para pessoas que viveram há hoje 2000 anos atrás. Era uma cultura diferente, meios diferentes, estilos de vida diferentes, uma língua diferente, costumes totalmente diferentes do nosso. Então é aquele negócio, né? A gente não pode levar as coisas muito ao pé da letra. A gente tem que pegar, interpretar, pegar o que é positivo para a gente, adaptar aos nossos dias atuais, para a gente poder saber o que convém para a gente hoje está aplicando em nossa vida. Apesar de que ali basicamente dizer que tudo a gente pode aplicar na nossa vida. Mas a gente tem que pegar o que é principal ali, né? O que hoje nós podemos adaptar para o nosso mundo moderno e poder, não é adaptar o cristianismo ao nosso meio, mas nos adaptarmos melhores ao cristianismo. Tá? Nós nos adaptarmos melhores ao cristianismo. E principalmente nós à doutrina espírita, porque a doutrina espírita ainda é muito recente. Então nós, o negócio está fresquinho para nós, né? Nós somos hoje os cristãos primitivos daquela época. Aqueles primeiros divulgadores ali, somos nós hoje. Talvez daqui a uns 2000 anos vão estar falando de nós aí, né? Não de nós, né? Mas do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, o Chico Xavier, com certeza vão estar falando. Assim como hoje a gente fala de Paulo e dos apóstolos, com certeza vão estar falando dos vultos do Espiritismo também daqui a alguns milênios. Né? Então é importante isso aí. Aí vem Lucas. Né? Lucas não conheceu Jesus. O jovem médico grego foi discípulo de Paulo, tendo acompanhado até o seu martírio em Roma. Foi autor da sugestão de chamar os seguidores de Nazareno de cristãos. Redigiu um evangelho a partir de informações dos apóstolos e da mãe de Jesus, ainda viva na época. Ele foi pessoalmente, viu, gente, encontrar com Maria. Lucas, quando ele soube que ela não estava encarnada, ele falou: não, eu vou lá.
foi lá onde é que Maria vivia, lá em Nazaré, e passou coisa de alguns dias, semanas com ela, e foi anotando tudo, ela contando, desde a sua história, da anunciação, e foi tudo. Tem um livro que eu tenho medo, o Marcos me presenteou ele, chama Médico de Homens e de Almas, não é espírita, tá? Ele é um livrinho bonitinho, dessa grossura mais ou menos assim. Você já leu ele, Lourdes? É do Taylor Caldwell. Ela, não sei se é ela ou ele. É um autor ou um autor, Lourdes? Eu não sei se é a Taylor ou o Taylor. Eu sei que ele é um livro que gastou muito tempo a ser escrito. Ele foi feito em cima de muitas pesquisas. Isso traz um Lucas pra gente, um cara totalmente diferente do que a gente imagina. Ali tem na foto anterior, vocês viram, ele tem pintando, né? Ele está pintando. Lucas era atleta, médico primeiro, atleta, tá? Diz que ninguém batia ele numa luta, viu? Que é a luta grega, luta romana, tá? Lucas estudou em Alexandria, era pintor, poeta, tocava instrumento. Diz que era um cara grandão, mais ou menos quase 2 metros, assim, fortão. Diz que era um atleta mesmo. Diz que loiro dos olhos azuis. Diz que era um cara quase que você viu que isso é um Apolo, né? Que desceu um deus grego, né? Diz que assim era Lucas, né? Então Lucas ele tinha todas essas qualidades muito refinadas. Então diz que o Evangelho de Lucas diz que é uma coisa linda. Alguns estudiosos falam que quando você pega o Evangelho de Lucas, diz que ele bota toda aquela sensibilidade dele de pintor, de médico, todos aqueles detalhes que ele vai narrando tudo aquilo. Diz que é uma coisa muito linda o Evangelho de Lucas, né? Dizem não, é uma coisa muito linda, né? É bastante pegar e ler. Mas aqueles que têm, né, os estudiosos que podem pegar, tem prazo a pegar, comparar o de Mateus, o de Lucas, o do outro, né? E vai comparando aquilo, diz que é um Evangelho lindo, lindo mesmo. E Lucas tem uma história também muito bonita. Ele, por ser grego, os gregos tinham vários deuses, né? Era um povo pagão. E de todos eles, no templo tinha um altar que era dedicado ao Deus desconhecido. E os gregos sempre brindavam. Quando iam nessas refeições, eles brindavam e derramavam um pouquinho para o Deus desconhecido. Eles falavam que esse Deus não tinha cara, não tinha imagem, não tinha forma. Alguma coisa mais ou menos que a gente já está familiarizado, né? Então os gregos já tinham esse Deus. E Lucas era muito fascinado por esse Deus desconhecido. Apesar de ser grego, de ter aquela cultura dos outros deuses, ele quase que não aceitava os outros, mas esse Deus desconhecido ele tinha um fascínio, uma atração por esse Deus muito grande. Então diz que quando ele conheceu a Jesus e viu toda a história de Jesus, aí ele ficou fascinado. Foi o famoso amor à primeira vista, né? E ficou fascinado e foi conversando com um, conversava com o outro. Aí ele começou, né, a sugar de todo mundo que tinha, né? Pegou Maria, pegou Pedro, né, o próprio Paulo já havia pego informações com outros, né? E foi reunindo tudo e conseguiu nos brindar com um belo evangelho, né? Isso aí é algo que a gente tem que estar valorizando muito, né? A gente não leu, então vamos ler. O jovem médico grego foi discípulo de Paulo, tendo acompanhado até o seu martírio em Roma. Foi autor da sugestão de chamar os seguidores do nazareno cristãos. A gente já leu isso aqui, né? Já leu, né? Então vamos pular. Marcos também é do Evangelho. Era um molequinho, né? Quando Jesus encarnou. O seu Evangelho ele, né, foi através de pegando Paulo e conversando com Pedro. E ele foi por influência, né? Ele foi adquirindo todo aquele conhecimento e escreveu o Evangelho. Esse Marcos foi quando Paulo, ele quis seguir Paulo na viagem, depois ele voltou. Exato, na primeira viagem. Depois lá na frente ele reencontrou. Ele achou que ia ser uma maravilha, né? Não contava com todas as que eles iam enfrentar na viagem, né? Achou que ia ser uma beleza, foi no meio do caminho e falou, não, vou voltar para casa. Isso não está legal não. Então vamos lá. Marcos ou João Marcos, vou colocar do Marcos, então não tem confusão com outro João. Sobrinho de Barnabé, escreveu seu evangelho a partir das informações de Simão Pedro, Tiago, Barnabé, Paulo e outros que conviveram com o mestre.
Acompanhou Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, desistindo de chegar à cidade de Pérgamo. Continuou depois sua pregação somente com seu tio Barnabé, na ilha de Chipre e outros locais. Sabe-se que esteve também no Egito, tendo fundado um importante núcleo de cristãos em Alexandria. Então esse era João Marcos, ou Marcos. O Barnabé. Barnabé é o tio do João. Mesmo não sendo um dos 12 apóstolos inicialmente escolhidos por Jesus, desempenhou importante tarefa na divulgação do cristianismo, não só pela energia e convicção de que era possuidor, como também pela influência de Paulo, com quem conviveu muitos anos em Antioquia da Síria, durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então Barnabé ele conviveu muito com Paulo, fez viagens com Paulo. Então vamos dizer assim, já é quase que um discípulo de Paulo, né? A gente pode dizer assim, né? Era do Cristo, mas já bem influenciado por Paulo. Basicamente tudo dele vinha de Paulo, né? Como Paulo deixou vários e vários outros aí que a gente não tem noção. A gente ainda pode falar ainda de Tito, Timóteo, Silas e Aristarco, que acompanharam Paulo em diversas viagens evangelizadoras. Está nas viagens, né? Paulo, muitos acompanhavam ele. Tíquico e Trófimo, Áquila e Priscila, para quem deu Paulo Estevão, né? Foi aquele casal que ele passou 3 anos no deserto, né? Eles estavam fugindo das perseguições dele e, curiosamente, quem foi cair quem? Foi ele 3 anos, né? E depois de 3 anos ele sempre perguntando o que vocês fariam, né, se vocês encontrassem com o perseguidor hoje. Aí depois de 3 anos fala, acho que a gente perdoaria ele também merece, o Cristo nos recomenda perdoar. Ele falou, então beleza, então sou eu aqui para perdoar, né? Sou eu. Imagina a cara dos dois, né? Se era por importar assim que isso aí não saía, né? Lloyd, se eu não me engano, era parente de Barnabé, assim, tipo. É muito parecido, isso a gente não dá conta de estar gravando. Que desempenharam importantes tarefas na expansão do cristianismo dentre os povos gentios. Então todos esses aqui, ó, já pode olhar, já é tudo uma influência de Paulo. Então já é fruto do frutos, né? São frutos do fruto. Já é um fruto já dando sementes, partindo. Né? Matias, sucessor de Judas Iscariotes, que pregou na Capadócia. Judas, depois que ele infelizmente cometeu, né, o ato de suicídio, eles acharam que era melhor arrumar um outro para compor os 12, por algum motivo, né? E fizeram um sorteio lá, e no sorteio Matias foi escolhido, né, para ser o substituto de Judas. Então ele chegou aí, pregou na Capadócia. Então, aí nós temos a bibliografia, né, que é a iniciação espírita, o Redentor, o Nazareno, a Boa Nova, Vida e Atos dos Apóstolos, Paulo Estevão, Paulo de Tarso, e o livro que eu falei para vocês, que é o Médico de Homens de Almas. Esse livro é muito bonito. E eu, Judas, também da mesma autora de Médico de Homens de Almas, autora, eu tenho referir sobre isso. Acho que é a autora que pegou. O Marcos Castro foi o autor. Bom. E fica para nós aqui no finalzinho desse livro aqui uma certa reflexão. Eu vou ler para vocês, porque a gente pode cada um tirar a própria conclusão disso aí. E fala que é o seguinte: a fraternidade que buscamos desenvolver atualmente nos centros espíritas pode ser encontrada como acabamos de estudar. Ali alcançavam um entendimento quase perfeito entre os trabalhadores. Deviam essas conquistas à lembrança ainda recente da presença do Mestre na mente dos seus principais apóstolos, e especialmente à existência de um esclarecimento geral de todos os adeptos quanto os objetivos a serem alcançados. Havia ainda pressões externas enormes contra a comunidade, o que a mantinha coesa e os obrigavam a se apoiar uns nos outros, nascendo daí uma fraternidade real. Se na época a luta era contra o Império Romano,
que ainda tentava obstar o desenvolvimento e a expansão do cristianismo, hoje ela se deve ser contra as nossas imperfeições, principalmente o orgulho e o egoísmo, que, segundo Kardec, são as grandes chagas da nossa sociedade que têm impedido a sua evolução espiritual. É o que a escola de aprendizes do Evangelho tem tentado transmitir aos aprendizes, colocando em termos práticos e objetivos os meios de alcançar a vitória em tal combate. Então, a gente fica pensando, se nós já vimos quase todos esses apóstolos em aulas para trás, né, eu fiquei pensando, por que está passando isso aqui? Então, eu só entendi quando eu li essa mensagem final aqui. Isso aí que é um exemplo para nós. Tá? E como eu falei agora há pouco, nós hoje estamos na posição desses aí. Isso sem contar que aqui, gente, existem vários outros seguidores do Cristo que trabalharam diretamente com o Cristo, que nem foram citados. Existem algumas literaturas, por exemplo, que falam que Maria de Madalena, Maria de Magdala, diz que foi uma grande continuadora do cristianismo. Diz que depois se converteu, conheceu Jesus, diz que depois pegou tudo que tinha, doou aos pobres. Nossa, e diz que ela desencarnou leprosa, né? Cuidando dos leprosos. Isso é um trabalho, gente, que não foi colocada em nenhum evangelho, não foi colocado nada disso. Por quê? É como a gente falou, a sociedade que a época vivia, a cultura da época, infelizmente na época a mulher muito desvalorizada ainda, né? Na época. Então não se tem importância de relatar, mas algumas obras mediúnicas nos trazem. Diz que ela foi uma grande trabalhadora. Diz que foi. Ela, não sei te contar as encarnações dela, não. Não sei, eu não sei se tem relatos dela. O que você pode estar confundindo é Joana d'Arc, não? Não, mas Joana d'Arc não foi Júlia? Sim. Ela não tem relatos, não sei se tem relatos de encarnações posteriores de Maria de Magdala, não sei. Então ela foi, por exemplo, ela é um exemplo, né, de trabalhadora que conheceu o Cristo, trabalhou, ficou quase que anônima. E desenvolveu talvez um trabalho maior do que muitos outros desenvolveram. Diz que ela foi uma das grandes continuadoras da doutrina cristã, depois do Cristo. E isso vários outros que trabalhavam. Se a gente pegar ali o livro há 2000 anos, nós vamos ver vários trabalhadores. Tem, se não me engano, o nome dele é Simeão, fala no livro. Era um senhor já muito venerando. Também era um grande trabalhador do Cristo. Realizava muitos prodígios. Né? E nós temos vários outros. O próprio que me falha agora o nome, que curou a cegueira de Paulo em Damasco. Como é que era o nome do... Não. Ananias. O próprio Ananias só é citado agora na obra de Paulo Estevão, e ainda muito pouco, né? Era um trabalhador, ele conheceu o Cristo, a doutrina, não conheceu o Cristo, mas conheceu a doutrina, né, cristã, e pegou ali um pouquinho do Evangelho, já tinha das anotações de Levi, saiu, convertiu um ali, convertiu outro ali. Então são trabalhadores anônimos que aqui não estão, né? É como a gente falou no começo, a gente falou dos que mais se destacaram e dos que foi possível se fazer alguma anotação, dos que anotaram alguma coisa e dos que foram possível fazer alguma anotação. Porque se a gente for procurar também, o Marcos me falou uma vez, eu já não me recordo bem certo do número, mas nós temos os evangelhos apócrifos, né? Tem os canônicos, que são os 4, e tem os apócrifos. Diz que é coisa de 60 e tantos evangelhos, tá? Que a igreja na época não considerou como, não, esse não serve, não gostou, falou, não, esse serve, vou comprar cá. Diz que é uma coisa de 60 e tanto, eu posso até procurar depois, trazer. É muita coisa, é muita informação, e sem contar tudo, coisa que se perdeu também. Muita informação que eles devem ter tido no próprio meio cristão, coisa que foi queimada, coisa que se perdeu. Então o que a gente nota, tira de exemplo nisso aí, é a união que eles tinham. E uma união muito grande e sempre objetivando o mesmo propósito. E o que eu aqui recomendo, assim, aqui que nós nos experiemos nisso, nós espíritas, né? E também sigamos o nosso propósito. E sempre com união.
e que sejamos anônimos, que sejamos famosos, ou que seja, mas que tenhamos sempre esse objetivo que a doutrina espírita nos propõe. Primeiramente, a gente se modificar, para depois poder modificar os outros. E esse curso, principalmente, que é o Aprendiz do Evangelho, a finalidade dele é, como o Marcos falou para nós na primeira aula, a finalidade desse curso não é aumentar só o conhecimento de vocês, não. A finalidade desse curso é formar novos divulgadores. É como a gente fala quando a gente faz o canto aqui no começo, a canção que a gente canta, a música, para que possamos ser os arautos, né?